Olá, muito boa noite pra você. Está começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori. E toda semana, você sabe, um papo direto com as figuras das redes, da política e do dia a dia dos brasileiros. Por aí, tudo preparado? Por aqui, tá tudo certo. Então vambora que a nossa DR já vai começar. Ela assumiu um dos mais disputados ministérios do país em um momento de caos no pós-pandemia. Revogou medidas anticientíficas e até violentas, como aquela que mandava médicos chamarem a polícia em casos de aborto legal no SUS. Logo cedo, encarou uma crise humanitária, mais de 1.000 Yanomamis resgatados à beira da morte na Amazônia. O que pensa a cientista responsável pela saúde do Brasil? Hoje a nossa conversa é com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. É uma honra, né? Imagina, é uma honra. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas antes de mais nada eu quero fazer uma coisa que raramente eu faço, que é perguntar sobre sensações, porque eu imagino que quando você recebeu o convite para assumir o Ministério da Saúde, você já tinha uma noção do tamanho, e as pessoas não têm noção do tamanho do Ministério da Saúde, é uma coisa Sim. muito grande, né? Você ficou um pouco com a sensação de que acho que não vou dar conta, ou você ficou entusiasmada com o desafio? Como que foi na hora que você recebeu esse convite? Bem, quando eu recebi o convite do presidente Lula, eu estava no segundo ano do meu segundo mandato como presidente da Fiocruz. Sim. E tinha passado por aquela experiência dura da pandemia, né, de presidir uma instituição de ciência, de saúde pública, tão ancorada na defesa do Sistema Único de Saúde, né, uma das instituições proponentes com as suas lideranças, né, como Sérgio Arouca e tantas outras. Então, quando o presidente Lula me fez o convite, eu de imediato vi que eu tinha que aceitar aquele desafio, porque então o meu primeiro sentimento foi de emoção, mas uma emoção que eu diria engajada, porque eu já vinha lidando com tantas dificuldades e eu entendi que ao me convidar, e o presidente foi explícito em relação a isso, ele levava em conta o papel que eu tinha desempenhado à frente de uma instituição como a Fiocruz no enfrentamento à mais grave crise humanitária que nós vivemos nesse século XXI. E então eu não podia titubear pelas minhas ideias e pela minha história. Não sei se eu poderia titubear, o fato é que eu não titubeei. Sim. Eu vi que realmente eu deveria aceitar o desafio, que é um papel muito honroso e que eu também imediatamente pensei, o desafio é enorme, é de outra escala, não só pela complexidade do Ministério da Saúde, Claro. mas por estarmos saindo não só de uma situação de pandemia que levou a tantas mortes, mais de 700 mil mortes, mas também uma desorganização do Sistema Único de Saúde, uma desestruturação das instituições, negacionismo científico e também toda uma crise na democracia, um ataque à democracia no governo anterior. Por fim, eu vivi também todo o trabalho do grupo de transição, com os ex-ministros da saúde dos governos Lula e Dilma, vários convidados, né, da saúde coletiva, dos movimentos sociais. Nós ouvimos muito naquele período, discutimos muito. Esse trabalho que foi coordenado pelo ex-ministro Arthur Quioro e teve o ex-ministro Temporão como relator, foi um trabalho fundamental, inclusive apontando os caminhos, no caso da saúde, para a necessária recomposição orçamentária mínima para que o Brasil pudesse reerguer programas fundamentais para a saúde dos brasileiros, que foi o que fizemos e temos feito ao longo deste ano. Para além eu queria falar dessas medidas que foram revogadas, porque a senhora falou logo no seu primeiro discurso, né, que tinha várias medidas que seriam revogadas. Uma delas eu citei na abertura aqui, que é uma medida que, para além de tudo, é uma medida de uma crueldade absurda, mas nós vimos várias crueldades no nosso dia a dia nos últimos anos. Mas o que, assim, porque
um ministério como o Ministério da Saúde, ele é muito grande. Então, a gente tem a sorte também de que é muito difícil piorar isso muito rápido, né? Porque tem uma estrutura funcionando. Não é assim tão simples você destruir, até para destruir dá trabalho numa estrutura tão grande assim. Você tem os funcionários de carreira, os programas estão andando. Mas quais foram as coisas que vocês identificaram assim na transição e agora, já há quase um ano de ministério? Se tivesse mais tempo, teria sido uma catástrofe. A gente pode depois falar dos Yanomami, etc. Mas quais são as coisas que deu para identificar? Olha, isso aqui, se a gente não chega, como uma ambulância chegando, né? Se a gente não chega agora, isso aqui, se tivesse mais tempo para continuar esse projeto, seria assim, quais eram as principais que foram rapidamente identificadas por vocês? Bom, primeiro, acho que vale dizer, Leandro, que nós falamos de equipe de transição, mas, na verdade, houve uma preparação para o novo governo. Não houve a colaboração da equipe anterior. Só para dar um dado, nós tivemos acesso a dados de estoque de vacinas e medicamentos fundamental para o planejamento das ações deste ano, como dados secretos, nos últimos dias do período de transição em planilhas Excel. Então, isso dá uma ideia. Então, eram páginas e páginas, nenhum tratamento, nenhum registro organizado dessas informações. Então, isso só para dar, né, o tamanho da encrenca, como se diz, para organizar ações tradicionais do Ministério, coisas como é a assistência farmacêutica, o Programa Nacional de Imunizações, que completou 50 anos, só para dar uma ideia. Um pouco, né? aquela imagem da prefeitura de cidade do interior, que o prefeito sai e deixa as gavetas todas, os papéis todos jogados no chão, era um pouco essa imagem, né? Que tinha, assim, parecia com uma coisa feita de propósito para não passar, de fato, informação para frente. Assim, eu acho que o mais grave é que o Ministério, de fato, manteve quadros técnicos que continuam conosco com um trabalho, uma qualidade excepcionais, mas muitas equipes foram desestruturadas em função de todas as ações da linha, né, político, institucional, geral do governo passado, não só na saúde. Então, isso tudo gerou uma dificuldade muito grande. E alguns departamentos nós reconstruímos, como é o caso do departamento HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, né, que sempre foi uma referência, o Brasil é uma referência, né, no tratamento de HIV/AIDS. O departamento de saúde mental, né, a saúde mental, não havia um ambiente adequado para se falar de uma política de saúde mental que segue os passos do Sistema Único de Saúde, da reforma sanitária, da luta antimanicomial, não é? Tudo isso que também faz a diferença nesses mais de 30 anos, né, 35 anos de constituição do Sistema Único de Saúde. Além disso, além da questão interna, e isso vale para todas as áreas, a área de vigilância, por exemplo, nós estávamos sem kits de extração para os testes diagnósticos feitos, né? Então, para simplificar, para fazer diagnóstico de várias doenças, nós temos testes. Esses testes requerem, né, dispositivos para fazer a extração do material, e estávamos sem há 3 anos. Né? E agora conseguimos resolver, porque tem processos que, pelas regras que nós temos que seguir a legislação, não podem ser imediatos. Claro. Né? Então, de fato, essa reconstrução nos ocupou muito. Mas, ao mesmo, eu queria dizer também que não é só essa reconstrução. Há algo muito importante, que é recuperar a confiança no Ministério da Saúde, nas informações fornecidas, nas orientações, nos protocolos. Isso tudo estava muito abalado. As relações com os secretários estaduais e os secretários municipais de saúde, então, não sei se toda a população sabe, mas as decisões do Ministério da Saúde não se dão pura e simplesmente no gabinete da ministra ou em conversas da ministra com o presidente. É necessário uma pactuação, isso é da lei do SUS, com 2 conselhos, secretários estaduais de saúde e municipais de saúde. É uma comissão que se reúne mensalmente para essas portarias. Então, muitas portarias foram revogadas porque não haviam sido pactuadas como deve ser, porque o SUS, ele olha a federação,
né? Governo federal, estados e municípios. É isso que garante também uma capilaridade, né? A possibilidade da política de saúde chegar na ponta, né? Para o cidadão, para a cidadã. Ou seja, pouco adianta o Ministério da Saúde baixar uma portaria se o prefeito lá não está... Com certeza. E aí isso não vai ser aplicado na prática. Por isso, a lei já prevê isso. Então, nós, esse ano, além de recuperar os vários programas, mais médicos, farmácia popular, equipes de saúde da família que não estavam sendo credenciadas, muitos estados com pedidos, municípios com pedidos há mais de 4 anos, além dessa recuperação, farmácia popular, um programa tão querido da população. Além disso, nós fizemos também todo um trabalho de recuperar a confiança, a relação a 17ª Conferência Nacional de Saúde, porque o SUS prevê essa participação de conselhos representativos da sociedade. Então, é um trabalho de reconstrução em vários níveis, não é? E é isso que dá a força do Sistema Único de Saúde também, o maior sistema universal do mundo, mas precisa ter uma coordenação nacional. E era isso que estava muito em xeque, né? Muitos, por exemplo, você via muitas vezes municípios comprando vacinas diretamente, isso nunca tinha acontecido na história do Sistema Único de Saúde, mesmo há 50 anos, quando se instituiu esse programa de imunização, para te dar um exemplo. Por desespero? Porque o prefeito queria vacina, faltou essa coordenação, as vacinas foram compradas, mas nós vimos todas as dificuldades desse processo. Então, isso tudo levava governadores, prefeitos, entidades da sociedade civil, a própria Fiocruz a desempenhar um papel que não era seu papel, entrando na logística de distribuição, né? Então, faltou essa figura chave de coordenação, que é o Ministério da Saúde. Onde havia vazio, as pessoas, né, e os entes foram buscando soluções. E também isso não é uma coisa mais intangível, eu diria, mas é algo que se recupera, assim como as informações. Se você lembrar, muitas vezes nos veículos de comunicação, era o boletim da Fiocruz que dava o quadro da Covid. Sim. Ou era aquele consórcio dos órgãos de imprensa para muitas informações. Isso. Exatamente. Então, isso já demonstra, não é, a grande dificuldade que nós tivemos e espero, como eu disse, eu acho que eu gosto de usar a imagem de uma página virada, espero que seja, mas ainda hoje lutamos com todo um legado político, cultural, de negação da democracia, da ciência, né, que aparece muito na questão das vacinas e também outras ações do Ministério, portanto, é uma luta constante. Eu vejo que a senhora tem feito um enfrentamento em relação a isso também, até me parece fugindo um pouco do seu perfil. Enfrentamento político, claro, né? Mas a gente vê ainda, depois da pandemia, quando já parece que isso pode ser uma pauta do passado, mas a gente viu constantemente durante esse ano pessoas em cargos de gestão, deputados, senadores, ainda mantendo essa pauta antivacina de algum modo, né? Isso, pela sua sensação, é uma coisa que veio para ficar mesmo, virou uma pauta política, isso não vai ser abandonado, essas pessoas não serão convencidas a não falar mais nisso, parece que é um pouco isso, né? Virou um cavalo de batalha dentro da política. Ao que parece, muitas pessoas não serão convencidas, mas eu não perco a esperança. Nós temos que lutar com os nossos argumentos, que são os argumentos que vêm da ciência, de evidências, né? Não são argumentos de disputa política. Porém, há muitas... Eu me preocupo mais com aquelas pessoas que são influenciadas por informações falsas que aparecem como se fossem informações científicas. Esse é o problema do chamado negacionismo científico hoje. Inclusive não dizer, esqueça a ciência. Não. Claro. Ele vai dizer, olha, tem várias posições na ciência e essa posição ela é indefensável. Esse é um argumento. O outro, na democracia todos temos que ter liberdade. O que há uma total desconhecimento é uma ideia negativa de democracia, porque, na verdade, nós temos a ideia da liberdade individual e também do direito coletivo. Né? É isso que dá origem à democracia.
E acho que a vacinação é um direito, mas também tem que ser uma obrigação no sentido de zelar pela saúde coletiva, pela saúde de crianças e adolescentes, que têm esse direito assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, sobretudo, já está mais do que demonstrado que vacina e água em boas condições, água potável, né, como se diz, foram os grandes elementos de aumento da expectativa de vida, de redução da mortalidade infantil. Não é? Isso é propalado desde o final do século passado pela Organização Mundial de Saúde. Então, acho que a missão do Ministério da Saúde é defender a vida, o cuidado com a sociedade, e temos que ser, nesse caso, intransigentes. Porque essa é a nossa missão. Ministra, o STF vem debatendo a questão das drogas no Brasil há um bom tempo e esse tema voltou esse ano de novo em debate. A votação está parada, né? Voltou em 2023, na verdade, e esse ano agora vai se falar sobre isso de novo. Há um debate se isso é usurpação dos poderes do Congresso ou não, mas ao mesmo tempo o Congresso não vem falando sobre isso. E nós temos um país extremamente violento e essa violência está intimamente ligada ao tráfico de drogas. Isso é uma coisa já conhecida, estudada e reestudada. E ao mesmo tempo a gente tem outras vertentes no mundo, né? Tem países mudando a sua legislação, os Estados Unidos, o Canadá, fazendo da indústria, por exemplo, da maconha especificamente, uma grande indústria bilionária. Qual é a sua posição em relação a esse debate? O Brasil estaria... Tem gente que fala que o Brasil não está pronto para fazer esse debate, que não está pronto para fazer legalização. Tem pessoas que falam que a legalização, principalmente da maconha, abriria espaço para jogar todo esse dinheiro no SUS e seria uma fortuna dentro do SUS, que poderia melhorar o sistema como um todo. Onde está a sua cabeça nesse debate? Primeiro, acho que não podemos tratar como uma coisa só esse debate, né? Há vários debates no que você falou. Sim. A primeira questão é olhar esse problema das drogas, que está intimamente associado à violência, olhar pelo ângulo da saúde pública. Isso é muito importante. Então, o que significa esse problema? Que orientações nós podemos ter a partir da saúde pública? Este é um debate necessário, né? Até pelo sofrimento causado por esse quadro que você descreveu. Então, olhar pelo ângulo da saúde pública, distinguir as coisas. O outro é propostas que indicam o uso medicinal da cannabis, por exemplo. Em muitos países isso tem sido adotado e no Brasil também, porque a Anvisa já fez registro, autorização de produtos à base de canabidiol. Muitas pessoas fazem uso, mas o acesso é caríssimo. Então, de novo, a posição do Ministério da Saúde, nós temos um departamento ligado à ciência e tecnologia, é fazer a avaliação científica desse debate. Existem muitas pesquisas nas universidades e, a partir daí, estabelecer recomendações quanto ao uso, em que condições, para que problemas de saúde. Então, é a partir da ciência. O SUS teria condições, por exemplo, a gente vê muitas imagens da Cracolândia, todo ano a mesma coisa, né? As pessoas ali sendo dispersadas e a gente vê imagem de polícia. Teve um breve intervalo de tempo em São Paulo em que se tentou fazer algum tipo de política parecida com o que tem no Canadá ou em Portugal, em outros países, que é aquela política de contenção de danos, né? Em termos de saúde mesmo. O SUS não teria condição de entrar nisso? É uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, a gente vê na Cracolândia mais jalecos do SUS. Se fala muito em força-tarefa no Brasil, esse tema ficou um pouco ligado a outras coisas não muito agradáveis, né? Mas o SUS não teria condições de entrar nesse embate diretamente mesmo, assim? A gente vê uma ação do SUS nas Cracolândias, uma ação do SUS em relação agora, a gente está vendo essas novas drogas, né? As drogas K, que é uma outra coisa que está se espalhando também. Ou isso não compete a uma decisão do Ministério, deveria competir a uma decisão um pouco mais do Legislativo? Eu acho que assim, também temos que olhar com calma todas essas imagens que vêm fortes, Cracolândia, população de rua, né? Se mistura muitas coisas, porque há muitos usuários de droga com efeitos bastante graves que não estão nas ruas. Sim. Então, acho que há preciso também usar os conhecimentos, as pesquisas que já existem e unir forças
dos ministérios, e esse é o nosso intuito, da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social para boas políticas. Mas o SUS tem ações específicas para a saúde da população em situação de rua, são consultórios de rua que estão na atenção primária. Isso ficou muito abandonado no governo anterior, mas nós estamos retomando, inclusive com os programas Mais Médicos, com esse foco também. E o outro ponto que eu considero importante foi o plano Moradia Primeiro e toda uma série de questões ligadas à população em situação de rua. Foi muito intenso, foi muito bonito com a presença do padre Júlio Lancelotti. Então existe muito desconhecimento, preconceito, o medo que se gera, e situações que vêm também de empobrecimento, de desorganização social, que, portanto, não podem ser foco do Ministério da Saúde, mas de uma ação interministerial. Mas o SUS pode dar, sim, sua contribuição. No caso de álcool e drogas, que você comentou, nós encontramos também uma rede de atenção psicossocial totalmente abandonada. Dentro dessa rede existem os centros dedicados ao apoio a usuários de álcool e outras drogas, né? São CAPS-AD, muita sigla no SUS, né? Então, nós estamos reestruturando toda essa rede, agora no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, também com o fortalecimento desse centro de atenção psicossocial, né? Então, não é um problema simples, não vai ter uma solução mágica, mas nós estamos trabalhando de forma interministerial e o SUS pode dar contribuição nessas linhas que eu mencionei. Isso a gente viu durante a pandemia o papel dos médicos, e a sociedade ficou muito dividida. Por um lado, a gente viu enfermeiros, médicos que trabalhavam em hospitais, ali na linha de frente, como se dizia, né, da Covid, e por outro lado, a gente, infelizmente, viu uma face da medicina brasileira, né? Não é generalizar, mas a gente viu, e não é pouca gente. Por isso que eu fico muito tranquilo em falar nisso, de pessoas que apostaram não só na antivacina, em tratamentos alternativos sem comprovação científica, pessoas que ganharam muito dinheiro com isso, foram homenageadas em câmaras municipais, em assembleias, criaram organizações em torno disso, né? Uma espécie de uma medicina anticientífica quase. Isso teve um apoio, muitas vezes, até do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Se não um apoio explícito, um apoio de deixar a coisa acontecer sem olhar muito para isso como um problema. E aí, antes de fazer a entrevista aqui, eu fui dar uma olhada nos dados do Brasil e, aparentemente, a senhora me corrija se eu estiver errado, o Brasil não tem um problema de falta de médicos por 100 mil habitantes. Não é exatamente esse o nosso problema. A gente tem um problema muito mais de distribuição, porque mais da metade deles estão em capitais. E aí, eu tenho uma experiência pessoal que acho que é ilustrativa. Eu morei alguns anos fora do Brasil, morei na Itália, e a relação da população com a medicina lá é muito diferente. Os médicos estão nos bairros, você tem uma proximidade com eles estão distribuídos pelo território. A Itália parece um país pequeno, mas não é. Tem mais municípios do que o Brasil, tem 8 mil municípios, né? É um país muito capilar, onde você tem que ter muito médico. E os médicos não são uma casta. As pessoas não procuram a medicina na Itália para comprar um Porsche, né? Usando assim um exemplo bem... E no Brasil a gente tem, infelizmente, esse quadro. Tem jeito de tentar reorganizar isso, de modo que a gente aproxime os médicos da população, que eles morem mais próximos das pessoas, que eles sejam de uma classe mais próxima, porque é um serviço de primeira necessidade. Nós estamos enfrentando essa questão junto com o Ministério da Educação e com as entidades médicas também. Então, vou começar aqui, você fez uma fala um pouquinho mais longa, mas do início do que você falou. Não se pode generalizar. Claro. Né? O que nós vimos na pandemia é um comportamento condenável, porque durante um momento você poderia dizer que havia dúvidas se alguns medicamentos poderiam ter validade para a Covid, como era o caso de hidroxicloroquina. Mas a partir de um determinado momento foi demonstrado, não que havia dúvidas, mas que não tinha nenhum efeito positivo sobre a Covid-19, que não traria cura ou proteção às pessoas. Ficou demonstrado. Isso é evidência científica. E se continuou a insistir com isso. Então, aí está e mais propalar e querer fazer profilaxia. Chegou-se a falar em profilaxia em massa com hidroxicloroquina. Um medicamento que é
muito importantes para outras doenças, como malária, como lúpus, né, algumas doenças autoimunes. Então, isso é um efeito terrível, terrível. Então, isso, o que eu quero dizer é o seguinte, houve demonstração. Não é que estivesse em dúvida e na dúvida você não deve fazer. Houve demonstração, comprovação, né? E isso com as melhores práticas científicas. Porque há uma questão importante, o exercício de qualquer profissão deve requerer para o seu boa prática uma atualização científica permanente. E as evidências científicas nós reconhecemos, elas se dão a partir da análise entre os pares, outros cientistas, publicação nos principais periódicos. Não é uma ciência exata, como nós dizemos, mas existem o método, existe o caminho para que se possa adotar uma ou outra medida. Comitês científicos, né? Nada disso foi seguido e se continua a propagandear isso. Perfeito. Do ponto de vista da formação médica, nós hoje temos 500 mil médicos, né, no país. Esse número não é suficiente se a gente for olhar os critérios da OCDE e critérios que nós achamos importantes para um país continental como o nosso, mas, de fato, há esse problema, ainda que tenha aumentado esse número de médicos formados, se soma a má distribuição. Tá. Né, a os maioria estão vazios em grandes assistenciais. cidades. Tem cidades Tá. que você tem, né, uma proporção de médicos, como aqui o caso do Distrito Federal, de 10 vezes superior ao que você tem no município, no Acre, por exemplo. Né, então, o que é importante, eu creio, é pensar essa formação também, para fixar os médicos. Bom, hoje nós estamos com um programa Mais Médicos para dar conta das áreas não só distantes dos grandes centros, né, remotas, como se diz, distância é sempre relativa, mas também as periferias das cidades, ou seja, aqueles locais onde, por razões de isolamento que o médico ficaria, né, aquilo que se vê como isolamento, ou por condições de conflito, de violência, N questões que você tem mais dificuldade de fixar o médico. Então, Mais Médicos é um programa pensado para esses vazios, mas ele vem junto com a ideia de formação para a saúde da família, não é? Uma formação dedicada a pensar o avanço da atenção básica em nosso país. Mas isso é abrir mais faculdades de medicina ou não necessariamente? Então, a questão... nós estamos com o edital, inclusive, junto com o MEC. É possível, sim, abrir e desejável novas faculdades de medicina, mas dentro de certos critérios. Critérios que tenham a ver com esses vazios assistenciais e que também se pautem por ter residência, por ter campo de prática para esses médicos, por ter qualidade nessa formação, né? Então é isso que está em curso. Um dos fatores que se considera na experiência internacional, né, você citou a Itália, mais importante para a fixação de médicos em áreas remotas é a residência. Né? A residência é sempre colocada como uma coisa muito importante. Então, o médico fazer residência naquele local mais distante, aprender com aquela realidade também, é isso que nós estamos estimulando. Perfeito. Na Itália, as cidades são muito próximas Sim, e ela é muito urbanizada, então as pessoas Claro. nunca ficam muito distantes, né? Claro, é outra realidade. Você não tem uma Amazônia para cuidar, você não tem, né, os grandes... Aí até você falando da Amazônia, eu acho que hoje também nós contamos com alguns recursos de tecnologia, como é o caso da telesaúde, e nós criamos no Ministério a Secretaria de Informação e Saúde Digital, que são instrumentos muito poderosos para facilitar esse acesso da população à atenção aos serviços de saúde. Não só ao médico, mas à equipe multidisciplinar, multiprofissional, enfermeiros, psicólogos. Então, eu acho que nós estamos trabalhando também para fortalecer toda essa linha de cuidado da atenção primária, até exames que precisam ser feitos, cuidados especializados, usando a telesaúde. Isso é uma outra aposta, eu acho muito importante. Já tivemos alguns avanços na região amazônica, ligando com a Infovia, que foi inaugurada
no mês de setembro, salvo engano, ligando unidades básicas de saúde do estado do Pará e do estado do Amazonas. Então, acho que nós hoje temos novos recursos, né, a favor de um país não só tão desigual, mas tão diferenciado também, né? Sim. Ministra, uma última pergunta, a gente está quase acabando. Passado um ano de governo, eu percebo que muitas mulheres que estão no governo, sejam ministras, secretárias, que estão em cargos de poder, elas em algum momento falam que a cobrança e até a violência na cobrança, seja por parte de redes sociais ou às vezes muito pela imprensa também, ela é muito maior, essa pressão é muito maior. A senhora sente isso também? É muito mais difícil ser mulher e estar mulher num cargo como esse? Seria diferente se fosse com... Teve algum momento que a senhora foi pressionada ou violentamente pressionada que a senhora pensou, se fosse com um homem não estariam falando isso? Dá para perceber isso claramente? Claro, isso faz parte da minha trajetória em vários momentos, como vice-presidente de educação, presidente da Fiocruz, agora então como ministra da Saúde mais ainda, né? Muitas vezes é um olhar diferenciado para o ministro homem, ainda que o ministro não tenha uma atitude misógina, né? São vários exemplos que poderiam ser dados. E o que eu considero importante, Leandro, é que tem sido muito enaltecido, é claro, e eu acho que deve ser assim, o fato de eu ser a primeira mulher ministra da Saúde, assim como eu fui a primeira mulher a presidir a Fiocruz. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, tem 70% da força de trabalho hoje é feminina, né? Então, nós vemos com isso quanto estamos atrasados nessa agenda de gênero. E não é por falta de quadros qualificados no campo da saúde. Isso é uma questão. A outra questão também, que no meu caso você não abordou, mas eu abordo, é o fato de eu nunca digo eu sou uma não médica, eu sempre falo na afirmativa. Eu sou uma socióloga dedicada à área de saúde há 35 anos. Então, isso aparece muitas vezes como algo não deveria estar, né? Então, eu sofro, digamos, esse duplo preconceito. Eu estive na bancada, faço esse parênteses, eu estive na bancada feminina do Congresso, uma reunião maravilhosa por mulheres de vários partidos, de vários estados do Brasil, coordenada pela deputada Benedita da Silva. E foi ótimo, porque nas nossas diferenças, muitos pontos eram comuns. A preocupação com a violência, a preocupação com a saúde da mulher em todo o ciclo de vida, não é só a maternidade, não é só o momento da juventude, mas é também a menopausa, né, o envelhecimento dessa população. Então, foi uma reunião riquíssima. Eu creio que nós mulheres precisamos, sem dúvida, de mais espaços na política, na direção das instituições. Isso precisa de políticas públicas. Então, é sempre algo que nos honra, né? Isso ser a primeira mulher, mas no fundo é algo que nós devemos refletir com muita seriedade. Não deveria ser, né? Que bom que o presidente Lula, né, teve essa sensibilidade, mas não deveria ser. E eu acho que o nosso papel, da ministra Cida, das mulheres, do conjunto do governo, mas as ministras mulheres, a ministra Aniele, né? A ministra Luciana, na Ciência e Tecnologia, a ministra Esther Dweck, vou esquecer a Sônia Guajajara, a Marina Silva, que eu já mencionei. É nosso papel, Simone Tebet, que aponta essa causa com muita força, é nosso papel também a defesa de políticas públicas, como nós temos feito, para uma maior participação das mulheres, para que não se repitam atos de preconceito, de misoginia, não é? Então, acho que, para mim, o mais importante é a defesa dessa agenda. Ainda lidamos com muitos preconceitos, né? Pessoas que me disseram, não, o Ministério da Saúde... tipo assim, é muito... Você não vai dar conta desse negócio. Você não vai dar conta, né? Certamente não diriam isso para um homem, né? Não. Certamente. Mas eu sou uma pessoa que tem uma visão crítica sobre a minha trajetória,
tenho uma visão dos compromissos que tive e do conhecimento que adquiri ao longo da vida. Não apenas o conhecimento como pesquisadora que sou, mas também o conhecimento de lidar com a gestão e de apostar numa gestão democrática, como é a proposta do nosso governo. Então, isso me dá muita tranquilidade, muita segurança, apesar dos desafios que são imensos. Ministra, muito obrigado. Obrigada, querido. Agradeço. Espero que a gente possa se rever. Com certeza. Muito obrigada. Boa sorte, imagina. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, esse foi o Dono da Real de hoje, aqui na TV Brasil, no aplicativo TV Brasil Play e também no YouTube. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Na próxima terça-feira, 10 horas da noite, estaremos de volta e daqui a pouquinho, às 11 da noite, você escuta este mesmo papo nas rádios Nacional e MEC. Tchau.